Poderia argumentar que o que se tenta aqui, através do relatório do deputado Miro, é constituir um ato jurídico perfeito para consertar uma agressão à juridicidade relacionada aos direitos dos trabalhadores do serviço público, que foram, em alguma medida, ou pressionados ou convencidos por violências, às vezes nem tão explícita, a aceitar um plano que era uma opção, entre aspas, porque há várias formas de constranger: assédio moral, a pressão psicológica. Ou nós não vivemos no Brasil, que em pleno século XXI mantém o coronelismo na administração pública como uma prática cultural. Eu sou de uma capital de um estado. Até hoje, diretor de escola tem um poder enorme em relação a professor concursado. Sabe por quê? Você dar uma aula às 7h30 da manhã e ter que esperar 2 horas vagas para dar uma terceira aula, essa é uma violência institucional que ocorre se, porventura, aquele que não é nem subalterno hierárquico, é apenas administrado por um outro educador, em tese, educador, se olhar feio, ou se não for do agrado, ou se provocar alguma antipatia gratuita, como se diz no linguajar popular. Tem um movimento no Brasil todo de militares demitidos, no momento em que não exigia um crime qualquer, não, administrativo, por exemplo. No Pará é forte esse movimento. Eu tenho um vizinho, 50 e tantos anos de idade, com filhos, às vezes fazem até crítica à sua forma de ser. E eu sempre converso com as pessoas mais próximas. Ele é um lutador, se envolveu em outro empreendimento, aprendeu outras técnicas, virou professor de uma área tecnológica importante, porque não pôde ser militar, exatamente porque o coronel decidia demitir. Mas hoje, que não se pode demitir tão facilmente, você mora em São Paulo, mas tem um município lá a 600 quilômetros de distância. Ou você mora em Belém, vai para São Geraldo do Araguaia. Ah, você tem residência em Altamira, vai ficar no município de Altamira. Mas tem distrito de Altamira a mais de 1.000 quilômetros de distância. No estado continental como o nosso. Alguém vem dizer para mim que isso não existe no Brasil? Ah, existe lá no Pará, que é o norte, é o fim do mundo. Não me orgulho da política no Pará, não, apesar de fazer parte dela. Mas São Paulo está aí com os Malufes representando a mais importante estado do ponto de vista econômico da federação. Tá certo? Então, nós temos que ter coerência, é verdade. E eu quero ter coerência. Eu quero ter coerência. Sinceramente, quando o pensamento conservador se expressa na crítica ao Fernando Henrique em certo momento, ou ao Lula e Dilma, mas no governo Dilma surgiu com mais força essa história de bolsa-terrorismo. A gente ouve até agora isso aqui. É bolsa-terrorismo. A própria presidente da República tem direito a bolsa-terrorismo. Ora, se o Estado violentou a dignidade humana, ele tem que pagar pelo crime que fez. Então, reconhecer e anistiar, por exemplo, alguém que, resistindo à ditadura ilegítima, sanguinária, teve sua profissão interrompida, a sua vida digna, ceifada, vivendo distante da família em outros países, ou então as famílias que perderam o seu ente porque cometeram o crime de pensar e agir diferente. Nós vivemos num país em que Paulo Freire teve que morar fora, educar na África, no Chile, na Europa. Milton Santos podia dar aula na Venezuela, mas não podia dar aqui. Florestan Fernandes, e pode citar Serra também, ou Fernando Henrique, por que não? Brizola,
Qual foi o crime que o Paulo Freire fez? Querer um país alfabetizado. Essa violência foi durante 20 anos de ditadura e o Estado tem que pagar pelo crime que cometeu. Mas se o Estado, democrático entre aspas, cometeu crime contra os servidores, não é uma continha qualquer para um país que é a 7ª economia do mundo em momentos de crise, é verdade, que deve ser base para negar um direito, porque esse direito, inclusive, não será imposto, porque o cuidado do relator, inclusive, é para que seja um processo conforme a necessidade do serviço público. O próximo projeto sobre PDV, eu sou relator. Aí eu peguei um argumento aqui. Eu vou, me desculpe, dentro do meu tempo talvez, já concluí na frente. Mas eu queria ler aqui uma... Globo é socialista, pessoal? É anti-neoliberal? Não, não é? Eu vou ler aqui. Petrobras contrata 7 vezes mais terceirizados que concursados. Veja como é importante aqui. Ao defender a gestão da Petrobras no embate com a oposição, nas CPIs abertas no Congresso, o governo cita a realização... Concluindo aqui. Edmilson Rodrigues, agradeço muito a sua Permite eu concluir essa leitura? Conclua, tá. Por obséquio. O governo cita a realização de 18 concursos públicos desde 2003, que fizeram dobrar o efetivo da estatal nos mandatos de Lula e Dilma. O número de concursados saltou de 40 para 86 mil servidores. Aí, no entanto, a participação desses concursados no total da força de trabalho da Petrobras caiu de 25% para 20% nos últimos 12 anos. Isto porque, no mesmo período, justificado pelas obras, serviços novos, é verdade, não estou aqui questionando, houve uma explosão na contratação de terceirizados, que saltaram de 121 mil para 360 mil, um acréscimo de 200%. Paro aqui, que a lista é longa, para dizer que isso se dá também na administração direta. Serviços terceirizados aos montes. Então, se há na lei esse cuidado para não estabelecer o impacto financeiro, por que o Estado não reconhece o seu erro? Até porque o que foi pago será ressarcido até 10% do salário ao mês. Por que então não reconhecer o erro e fazer justiça social? Obrigado.